Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Voz e Valor, um espaço criado por mulheres, para as mulheres. E hoje, o nosso primeiro episódio com uma convidada muito especial. Tinha que ser ela, desde que a gente criou aqui o vídeo. Eu falei para as meninas que a Carol tinha que ser uma das convidadas, e aí a gente entrou no consenso que ela tinha que ser a primeira convidada. Carol é minha amiga já há um tempo, pessoal, e ela vai contar um pouquinho agora da história de para vocês. Ela fez direito, ela é advogada na área da saúde. E conta um pouquinho, Carol, é melhor você falar, né, sobre isso, o porquê que você entrou nessa área, como que foi essa transição de você também trabalhava no escritório, pegou toda uma experiência, e aí você teve também uma transição, né, da área familiar para a área da saúde. Como que veio isso, né, essa mudança drástica? Claro, vou contar para vocês, Sujinho. Primeiramente, muito obrigada por me darem a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tô assim, em êxtase. A gente estava conversando já nos bastidores, eu tava, meu Deus, aqui é outro mundo. Então, muito lindo o projeto de vocês. Parabéns, assim, de todo o meu coração. Bom, com relação à minha profissão, eu comecei bem novinha, tinha 17 anos, quando eu fui pro meu primeiro e único estágio. E de lá eu me formei e me tornei advogada. Escolher fazer direito para mim veio de uma, como eu posso dizer? Veio de uma, isso, fugiu. Veio de uma, gente, fugiu a palavra. Eu tô olhando a palavra que eu não tô conseguindo. Olhando a palavra. Veio de uma opção muito, vamos dizer assim, fútil, não é? Eu queria ser doutora no meu nome. Foi assim que eu falei, vou fazer direito então, porque medicina não dava, não era muito de estudar, mas eu gostava muito de debate na escola, falei, então acho que eu vou fazer direito. E lá fui eu. Mas eu comecei com 16 anos, eu fiz ETEC, fiz técnico em serviços jurídicos, e ali, assim, eu me apaixonei. Eu olhava para os professores, toda aquela autoridade, todas aquelas palavras que eu nunca tinha visto na minha vida, então assim, pra mim foi, nossa, me encontrei. Fui para a faculdade, e aí comecei o estágio no escritório de advocacia. Foi ali que a minha vida fez um 360, porque eu costumo falar que lá eu não aprendi só sobre profissão, sobre ser advogada, mas aprendi valores sobre a vida. Então fez um 360 assim na minha vida muito grande. E aí lá era uma advocacia comum da época, fazia toda a parte civil, até um pouco de trabalhista também, eu tive contato. Mas de 2020 para frente foi só área de família. E aí, como eu já estava lá fazendo estágio, já tinha a perspectiva de que eu ia me tornar advogada lá dentro, eu comecei atuando na área de família também. Só que a área de família lá não é um tradicional, vamos pôr assim. É uma advocacia familiarista com perspectiva de gênero. Então, atua somente para mulheres. E assim, por que é importante você ter uma advocacia com perspectiva de gênero? Justamente para mostrar as desigualdades que existem na sociedade. E tem que ser levado isso para o judiciário, justamente porque quando às vezes homem e mulher é colocado numa ação de justiça onde se tem uma disputa de guarda, por exemplo, ou uma disputa de alimentos, o cara ele é sempre o coitado. O cara é o que nunca pode, o cara é o que, eu posso tanto por mês, e a mãe fica com toda, não só com o resto da responsabilidade financeira, mas fica com todo o trabalho doméstico que existe. Então, levar essas discussões com perspectiva para o judiciário é o que era feito assim, é feito lá. E eu acompanhei todo o crescimento daquele escritório. Mas, com o diagnóstico do meu filho, que ele é uma criança autista, a minha percepção mudou. Por quê? Eu sabia que eu fazia parte de minha equipe, eu sabia que eu fazia parte de uma história, tinha muita consciência de tudo isso, mas tinha ainda algo em mim que falava, poxa, mas ainda não é essa a minha luta. Por mais que eu acredite, por mais que eu ache que é válido, por mais que eu sei que aquilo é importante, eu falo, não, aqui ainda falta alguma coisa. E aí, com o diagnóstico do meu filho, eu comecei a estudar sobre os direitos da pessoa autista, o que dava para fazer, como que funcionava, porque é um mundo totalmente novo. Só quem tem alguém na família próxima, uma pessoa autista, para começar a ter um olhar para essa deficiência, né? Então, foi ali que eu comecei a caminhar na área de direito da saúde. E o meu sócio, na época, ele foi muito parceiro, porque ele falou assim, você quer mudar de área? Você quer você quer migrar para a área da saúde, área de direitos autistas? Tudo bem, vai lá, vamos fazer. Então, você vai criar aqui dentro a sua área, vai estudar, vai para uma mentoria, busca, se posiciona na internet dessa forma,
e vai pra cima. E aí eu fiquei um ano, quase um ano, dentro do escritório, mas voltado para a área da saúde, me posicionando, ele me dando todo esse suporte. Quando chegou no final do ano passado, a gente chegou à conclusão de que ele precisava focar na área de família e eu precisava explorar. Até expandir, né? Expandir, exatamente, essa é a palavra. Expandir a minha área. Porque ali já não era mais a mesma coisa. Estava todo mundo voltado para a família e eu era para outra área. E aí a gente teve uma despedida assim, fantástica, foi muito legal. Até hoje eu tenho contato com todo mundo lá. Me indicam, inclusive, eu acho isso muito legal. Também indico eles, sempre. E aí foi o momento que eu comecei mesmo na área da saúde. Hoje eu atuo sozinha, né? Hoje eu faço, aí não continuo ainda me posicionando como eu deveria no Instagram, mas é importante. Estou muito feliz de estar de volta falando pra internet. E aí foi esse o caminho, assim, que eu comecei desde lá de trás. Foi um caminho, assim, com muitos altos e baixos. Não foi uma coisa fácil, só que hoje eu estou diante de um novo desafio, que é atuar sozinha e acreditar em mim mesma, acreditar no meu potencial quanto pessoa e advogada. Carol, você como mãe, né, de uma criança autista, como que isso transformou você olhar direito a partir disso? Muito! Nossa, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa porque quando a gente fala em pessoas com deficiência, pessoas dentro do espectro, como eu falei, muita gente nem sonha, por exemplo, que pessoas autistas muitas vezes sofrem para entrar no plano de saúde. Para ter um plano de saúde, às vezes o plano de saúde vai dizer, não quero. Na verdade, eu só fiquei, tipo, sabendo, assim, através de você. E aí eu comecei a perceber. A gente não enxerga também, né? Quando não faz parte da nossa realidade. Tipo, até então eu não sei se tem alguém autista dentro da minha família, porque às vezes as pessoas descobrem até adulto já, né? Sim. Mas eu tenho algumas clientes minhas que têm, né? Filho autista também. E aí, depois que você começou a falar, eu comecei a perceber que tem várias ONGs que tem isso. Eu falava, cara, aqui tem. E até tem mães que não sabem, né? Que, assim, leva só em médicos, vamos dizer assim, leva no pediatra, no geral, né? O médico geral. E aí eu falo, não, mãe, mas tem uma amiga minha que ela falou que em tal lugar você pode, seu filho tem o direito disso. Aí ela fala, cara, tem o direito. Eu falei, não, tem o direito. Aí eu já entra aqui no Insta da Carol. Ótimo, continua assim. Mas eu acho que isso transformou também a parte de você falar assim, nossa, eu preciso que o Bernardo, hoje o Bernardo, tipo, ele fala tudo, ele se comunica. Demais. E ele evoluiu porque você, tipo assim, cara, não, ele tem o direito e eu vou atrás disso. Sim, né? Sim. E eu acho que isso fez com que você, tipo, ajudasse outras mães agora, né? É uma virada de chave muito grande, porque assim, quando uma mãe autista, uma mãe atípica, recebe o diagnóstico, gente, você chora muito. Porque é uma frustração de tudo aquilo que você imaginou. Você pensa as dificuldades que o filho vai ter. Sim, a dificuldade, como o mundo vai tratar, como o mundo vai olhar, como ele vai se portar. É muito difícil quando você recebe o diagnóstico. E depois disso, você vai ter que aprender a lidar. Algumas pessoas negam, outras pessoas vão com unhas e dentes e vamos lá, o que a gente vai fazer? Sacode a poeira e vai atrás, mas acho que cada um tem a sua forma de reagir àquele momento. Mas quando você começa a olhar, você começa a fazer parte desse universo, você vê que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas ainda pensam a pessoa autista como aquela pessoa que está fazendo movimentos involuntários, que está fazendo flap, que vai ficar mexendo as mãos o tempo inteiro, tem estereotipia, que não fala, que fica ali. E, gente, não, às vezes a pessoa autista, ela pode estar aqui na nossa roda de conversa, ela pode... E ainda assim ela vai ser autista, ela vai ter as limitações. Então, por exemplo, o Ber, realmente, ele teve uma evolução absurda. A gente realmente fez um trabalho muito intenso com ele, em casa, terapia, escola, e eu sempre fiquei muito em cima, assim. Mas, por exemplo, hoje às vezes tem pessoas que vão olhar pra ele e falar, ele não é autista. Ou ele é menos autista que outros. E não, ele é. Ele é autista, ele tem as dificuldades dele. Por quê? Porque eu sou a mãe. Eu sei o que tem lá em casa, eu sei o que acontece dentro da minha casa, as dificuldades que ele tem. Então, às vezes, hoje o autismo, é importante a gente falar sobre ele, é importante a gente olhar pra ele, até pra gente saber como que a gente vai acolher. Como vai lidar também, né? Como vai lidar, porque se você tá num ambiente que tem barulho, tem não sei o que, você vai estar uma pessoa desconfortável.
um exemplo mais prático, assim. Mas, Você claro, vê que tem uma pessoa desconfortável, poxa, deixa eu ver se ele não quer sair daqui. Sim. Deixa eu acalmar, deixa eu ver se ele não quer uma água, alguma coisa que... É assim que a gente vai acompanhando. Porque Né? pra nós não é nada, né? Só que pra pessoa, ela é perturbador, a mente, né? Sim. Eu trabalhava, pegando o gancho no que ela estava falando, eu trabalhava numa empresa, né, antes de começar a empreender, e eu era ali da parte do departamento pessoal. Então, eu ajudava ali na parte de entrevista, na parte de convênios. Então, foi uma bem verdade na questão do convênio, né, para aceitar as crianças autistas. A gente, eles são bem Rígidos, né? Bem rígidos. Muitas mães só conseguem colocar no convênio depois de uma ação judicial. Porque pro convênio não é vantajoso. E até para eles te admitir no convênio, eu consegui colocar 39 pessoas. Só que as meninas têm filhos, a maioria, né, tinha filhos. Aí entra ali os agregados. Aí na hora que foi colocar, fez exame em todas as crianças. Aí teve 2 crianças, ou foi 3, que não entrou. Aí eu chamei ele de canto e falei, mas por quê? Ele falou, não, porque a mãe não sabe ainda, você tem que chamar ela, não é autismo, mas ele tem autismo. Então o convênio é muito. Aí eu falei assim, ele falou, pode, um pouquinho, vai desembolsar um pouco mais de dinheiro, porque o convênio não. É igual o idoso, é igual uma pessoa que teve câncer, é igual uma pessoa que tem doença. Sim, eles fazem uma classificação de risco. Isso. E assim, você pode pagar o dinheiro que for. É muito comum que as pessoas confundem o autismo como uma doença pré-existente. Sim, exatamente. O autismo não é doença. E é muito comum você ainda colocar, ter plano de saúde e vai falar, não, mas aqui é uma condição, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a forma dele ver, se expressar que é diferente, mas não é uma doença. Sim. Não tem cura. Né? A pessoa vai se ajustando e é por isso que é importante fazer as terapias antes dos 6 anos de idade. Claro, depois dos 6 anos, ainda vai ter a sua resposta. Mas por quê? Quanto mais nova a criança é, maior é a neuroplasticidade da cerebral. Sim. Então, mais fácil elas absorverem questões. Porque, por exemplo, pessoas autistas, na maioria, têm, como eu posso dizer, tem limitações sociais. E ali na terapia, que é sempre uma brincadeira, desenvolvendo, estimulando, ele vai entender melhor o compartilhar, como que ele pode ajudar fora da terapia, enfim. Mas é muito comum os planos de saúde não aceitarem crianças autistas, porque terapia para criança autista, seja ABA, método ABA, método Denver, que são as abordagens ali terapêuticas, é muito caro. E assim, geralmente crianças autistas precisam de mais de 5 horas de terapia. E assim, é uma terapia que às vezes é R$300, 350, uma hora. Então, se você for no mês, esse é 12 mil, 16 mil. Para o convênio, é um custo. Para a mãe, não tem como pagar. Sim. Né? Só se você tiver muito dinheiro e mesmo assim é um valor considerável. Sim. Entendeu? Então é muito difícil. O primeiro embate que eu vejo que uma família típica tem depois do diagnóstico é o financeiro, é você buscar o tratamento. É a primeira barreira que tem, assim, porque assim, não é o autismo. Eu vi uma advogada falando isso, é muito real. Uma mãe típica, eu vi ela falando isso, é muito real. Não é o autismo que cansa. É difícil, mas é o sistema. É tudo muito burocrático. É tudo muito... Nossa, não, eu tenho que provar, mostrar que meu filho, por exemplo, para receber um benefício previdenciário, você tem que ter uma renda baixíssima. Quase nada para falar assim, tá, você merece um salário mínimo. E aí essa mãe tá dentro de casa, essa mãe às vezes não pode deixar o filho sozinho, às vezes esse filho não tem como deixar esse filho com uma outra pessoa, ela precisa trabalhar. E aí, fora que você falou também, entrando nessa parte, né, de mulher, de mãe, já é difícil uma mãe ter rede de apoio, né? E aí o que você falou, realmente, né, às vezes eu tô indo trabalhar e eu vejo muita criança indo pra terapia, e aí você falou, cara, são 5 horas de terapia. E aí aquela criança também tem que estudar, então vamos colocar uma base ali de 3 horas de escola, mais 5 horas de terapia, são 8 horas que normalmente as pessoas trabalham por dia. Como que uma mãe vai trabalhar? Não tem como. Né? Então não. E aí entra a rede de apoio. Infelizmente, muitos pais abandonam
a mãe, né? A mãe acaba ficando ali sozinha e aí entra a rede de apoio, que aí entra a avó, entra a Bisa, né? Que a sua família teve uma rede de apoio, a Carol teve uma rede de apoio muito grande, né? Da família dela. E toda a base foi de mulheres, né? Então, tipo, conta um pouquinho pra gente, tipo, como que, desde que você descobriu que tava grávida, do bebê, como que... Ai, gente, as mulheres da minha família são maravilhosas, não tenho o que falar, assim, tanto da minha família quanto da família do pai do bebê, assim, são pessoas que realmente me fizeram olhar para a gestação de uma forma diferente. Quando eu descobri a gravidez, foi muito difícil, tava para terminar a faculdade, aquela loucura, tava para prestar o OAB, imagina, você já tá naquela pressão, de repente você fala, opa, tô grávida, Deus falou assim, tá no plus, resolve aqui isso aqui. Então, assim, foi muito difícil, mas elas me ajudaram a olhar pra falar assim, não, sua vida não vai parar. Você vai passar, você vai estudar, você vai voltar pro seu estágio, porque eu morria de medo de não voltar pro estágio. Falar, nossa, como que eu vou trabalhar com um neném pequeno? E aí, no começo, o Bernardo ficava com uma tia minha, de manhã, minha mãe pegava ele à tarde, aí às vezes nenhuma das duas podia, aí a avó paterna do B ia lá, buscava ele, a tia. Então, assim, eu tive uma rede de apoio, tenho até hoje, na verdade, fenomenal. Então, elas foram o que me, olhando hoje, nem tinha pra cima, né? Falando, não, você vai ser o que você quer ser. Você vai. E assim, diferente de muito do mercado de trabalho, o meu emprego também entendeu. O meu estágio, lá o supervisor do meu estágio, que foi meu sócio depois e tal, ele foi muito compreensivo com o meu momento. O que estava acontecendo. Então ele falou, olha, você vai sair, você vai precisar sair, mas você vai voltar. Sua cadeira tá aqui. Tá tudo bem. E eu voltei até antes, gente. Voltei até o Bert era pra eu ter voltado em, sei lá, março, eu voltei em janeiro, fevereiro, algo assim. Então foi muito importante ter essa rede de apoio. E assim, depois do diagnóstico, foi mais importante ainda, porque nenhuma delas duvidou. Nenhuma delas falou, por exemplo, é muito comum a mãe escutar, você tá vendo coisa onde não tem. Sim. Todas elas abraçaram, cada um do seu modo. A minha mãe, por exemplo, vive rezando pela cura, mas eu já falei pra ela que enfim, né? Mas tudo bem, eu entendo que é a forma como ela absorveu. Mas nenhuma delas duvidou. Sim. De falar, não, você tá louca. E abraçaram, né? Todas abraçaram, todas olham pro bem. E eu acho o máximo, porque todas gostam de falar, ele é autista. Ele, olha como ele melhorou, olha como ele tá evoluindo pra ela. E foi ótimo. Eu acho bem, bem fantástico isso, você mostrar também nas redes sociais, porque hoje em dia eu vejo muita mãe mostrando, tipo, mostrando os filhos, falando o que deixa ali, o que pode causar uma crise nele, para as pessoas entenderem também, né, tipo assim, nossa, acho que o som alto, não, deixa eu abaixar o som alto uma troca de experiência, quando o Bernardo né? estiver aqui e tudo mais. Sim. A gente deixou algumas perguntas no nosso Instagram. Camila agora vai falar algumas perguntas para você. Teve perguntas? Sim. Que legal. Teve perguntas. Camila vai falar um pouquinho e aí você responde pra gente. Claro, vamos lá. Acho que ainda, né, continuando nesse ponto, Carol, como que você acredita que nós, como sociedade, podemos ajudar mais mães e crianças, né, nesse mesmo cenário? Eu acho que são duas palavras, acolhendo e compreendendo. É o ponto-chave para a sociedade começar a acolher essas famílias atípicas. Porque, primeiro, você compreender o autismo vai te ajudar de repente, para ajudar a sua vizinha. Ela tá ali num momento muito difícil, porque sobrecarrega a mãe. E às vezes muitos pais também, tá? É que na maioria, e existem dados sobre isso, acho que só me engano, mais de 50% dos casais, depois do diagnóstico, se divorciam. Eu tinha visto até, inclusive, já ressaltando, né, conheço a Alexandra, que ela tem a instituição que é CIAG, que ela é para crianças autistas. Ela faz um projeto lindo, né? Esperamos que ela venha aqui também como nossa convidada. Então, ela faz um trabalho muito legal, recolhe as tampinhas para poder tudo retorno para a instituição. E ela citou isso, né? Então, eu também não tinha conhecimento, falou a dificuldade que tem, porque os homens abandonam realmente as mulheres nessa situação, né? Sim. Então, pais... Acho que não só no autismo, né? Eu acho que quando, né, vê ali que a criança ela vem com alguma deficiência ali, o pai acaba, né, abandonando, fala que não consegue, que não tem tempo, né? Que é difícil. E eu acho que também chega um momento que a mulher, dentro dessa relação onde o homem não ajuda, ela se vê tão esgotada, tão assim, abaixo de menos zero,
que tem ainda uma pessoa ali dentro, você fala, mas peraí, isso aqui pra quê? De coadjuvante? Então é muito comum mesmo acontecer, mas ainda existem exceções. Eu conheço, o pai B é uma exceção. Isso é legal também, tem muitos homens que ajudam, inclusive ela ressaltou 2 pais lá que também se emocionaram Então, falando. eu tenho um meu mentor, ele é pai de uma criança autista, é fenomenal, assim, ele também tornou isso o foco de trabalho dele. Então existem exceções, mas a mãe é mãe. E dependendo do nível do autismo, né, o nível 3 de suporte, por exemplo, ele demanda muito. Então, às vezes, ela vai estar num estado de muito esgotamento. Vai estar muito esgotada. Muito, muito, muito mesmo. Então, você acolher, simplesmente, às vezes, com tá tudo bem, vai ficar tudo bem, Já era. deixa eu te escutar, já é alguma coisa. Tá? Não precisa fazer coisas mágicas, não precisa mudar a sua rotina para ajudar ela a levar para as terapias, claro, se puder, ajuda muito. Porque são muito... Mas acolher essas famílias já é um ponto. Acolher a criança, porque muitas vezes essa criança é criança, então às vezes numa brincadeira ela vai estar excluída. Então às vezes você olhar e falar, poxa, deixa eu tentar, dentro do que a criança me permite estar ali e tal, não ser invasivo e tal. É importante acolher, porque às vezes a gente vai falar, não, meu filho não vai lá brincar. Aquela criança tá batendo, aquela criança... Não. Então acolher é importante e compreender aquilo pra gente ter informação. Pra gente passar a informação. Porque às vezes, por exemplo, a minha, hoje, tem muitas coisas que são claras. Mas a maioria das pessoas nem sonham que pode acontecer. Então, compreender é o melhor, porque quanto mais você compreende, mais você sabe como interagir, como lidar. Exatamente. Acho que a base de tudo é o respeito, né? Tem que respeitar o outro, né? Então, a gente não sabe o que o outro está passando, né? Então, acho que é a base de tudo. Eu estava vendo, né, vocês falando dos pais, né? Na questão dos pais. Eu sempre tive esse pensamento, né? Às vezes, eu já sou casada há 6 anos, e às vezes as pessoas da minha família, a gente somos em 7 irmãos. Então, tipo, bem grande, né? Todo mundo tem filho, menos eu que não tenho. Aí todo mundo, que horas vai ver o filho, que horas vai ver o filho, aquela coisa toda. Aí eu falo muito para minhas irmãs, falo, gente, o filho é só da mãe. Então, assim, o momento que eu estiver preparada, eu vou ter, porque o filho vai ser só meu. Ai, meu marido, pelo amor de Deus, não, eu tô aqui. Eu falo, ó, não é porque isso. assim, o pai pode ser o mais presente, financeiramente o melhor, pode ser o herói da criança. Se chorou é a mãe, ficou doente é a mãe, veio com algum como eu posso falar, com alguma deficiência, é a mãe que vai estar ali chorando na madrugada, é a mãe que hospitalizou, é a mãe. Então, assim, o pai, ele tem algo fundamental na vida da criança, só que o filho é só da mãe. De qualquer forma, tem o filho é só da cuidados mãe. que só a mulher vai passar. Então, amamentar é a mãe. É claro que o pai, ele tem o papel do quê? De ser o suporte da mãe. Sim. Fazer o papel dele. Porque Exatamente. ele dando uma base naquilo que ele deve, pode, já ajuda muita coisa. Mas tem coisa que só a mãe. E não é que, por exemplo, hospitalizou, é só a mãe que vai? Não, o pai tem que ir também. Sim. Mas a mãe. A mãe. Não tem mãe que vai falar assim, não, deixa o Ronaldo lá e eu vou ficar em casa. Não vai. E às vezes o próprio filho... exatamente. Às vezes o próprio filho só quer a mãe. Já começa por aí, o laço né? é diferente. Eu quero fazer uma pergunta que não tá no script, mas é uma curiosidade mesmo. O que você acha das mães, assim, que negligencia? Porque, assim, tem mães que a gente vê, que a gente tá vendo que tem alguma coisa ali que não... Você olha e fala assim, não, tem alguma coisa nessa criança que não tá normal, tá fora desse quadro ali, né? E, às vezes, a mãe, ela sabe, só que ela não aceita. Você acha, na sua visão, já como você já é uma mãe atípica, você acha que a mãe negligenciando isso, o filho sofre mais? Eu acho que sofre mais, sim. O filho sofre mais porque ele ainda não tem que estar passando. Sim. E ele não está recebendo o tratamento adequado para que ele possa evoluir. Então, eu acho que a criança sofre, sim. Mas, assim, eu não julgo essa mãe. Porque cada um tem, como eu falei, cada um tem a sua forma de reagir. Eu acho que é importante a gente, quem está próximo ali e ajuda, conversar e aos poucos no tempo daquela mulher. Porque a gente não... Tem tantas coisas nesse contexto, tem tantas coisas que a gente não pode imaginar, que é até difícil a gente trazer uma opinião fechada. Não, ela tá errada. Ela...
É difícil. É bem difícil, mas que o sofrimento dessa criança é claro, e às vezes pode depois, lá na frente, pode ser tarde demais. Porque aí lá, quando ele for adulto, que ele vai entender 1000 coisas, ele poderia não ter passado por 1000 sofrimentos que ele passou. E às vezes, mesmo a gente cuidando, a gente vai passar. Tem coisas que o Ben vai passar que ele vai ter que passar. Acho que qualquer criança, né? Qualquer criança, mas às vezes, óbvio, se você tá vendo, por mais que no seu coração você não queira se aceitar, é importante buscar o tratamento. Assim, ajuda tanto, gente. Tanto, faz tanta diferença, vocês assim não têm noção. Então, eu acho que sobre essas mães que assim, a princípio negligenciam ou que não querem olhar, é a gente entender. Sim. Cada caso na sua forma, cada caso na sua complexidade, qual é o contexto de vida dessa mulher, e tentar aos poucos trazer ela para que não, você vai ajudar o seu filho. Você precisa ajudar ele, precisa que você ajude, porque você deu o pontapé inicial para que ele evolua o máximo possível. Sim. Carol, falando um pouquinho agora, trazendo, né, voltando um pouquinho para a parte da profissão, fiz algumas pesquisas, né, falando sobre a OAB, então a gente está falando aí de um percentual de 50% são mulheres, 49% são homens e 1% são outras identidades, né? O que você enxerga em relação a isso? Porque tem muitas mulheres que estão procurando, né? Muito, eu acho isso o máximo, eu acho maravilhoso. Mas eu vejo também que é um reflexo da sociedade como um todo. Eu vejo hoje que a mulher ela tá tomando muito mercado. É muito fantástico ver tantas mulheres aí empoderadas, donas de si, indo pra cima. É importante porque eu acho que a gente tem um ponto dessa história que a mulher é muito desacreditada. Sim. Então hoje a gente tem um exercício próprio que, não, eu tenho que acreditar no meu trabalho. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando. Então, ver um número assim tão expressivo é maravilhoso e que se torne maior ainda. Homens também, mas vamos falar das mulheres, né? Então, assim, eu acho fantástico. Acho que esse equilíbrio é legal, né? Tanto que a gente tá num debate aí, as pessoas estão falando pra ministra ser uma primeira mulher, né, ministra aí do Brasil. E aí você vê, tipo assim, várias mulheres importantes falando, cara, não, acho que estamos prontas para ser líder, ocupar esses lugares. A mulher já lidera há muito tempo, né? Há muita coisa. Sim, é fantástico. Mas os homens não estão prontos para essa conversa. Mas entende, tá? E para os profissionais do direito que estão buscando um propósito mais humano na carreira, o que você diria? Cuida do atendimento. A gente na faculdade é muito comum a gente aprender direito civil, penal, aí depois tem pós, não sei o quê. Mas atendimento é o que faz a diferença. Acho que a sociedade tem esse olhar do advogado, tipo assim, ele me procurou, eu entregação, sumiu. Eu que tenho que ir atrás dele, ele só me responde na semana que vem. E isso faz total diferença hoje. A forma como você trata o cliente, a forma como você acolhe, principalmente se você vai lidar com causas sensíveis, então família, saúde, todas essas, até penal, né? Que você tem contato com a família, enfim. Cuidar do seu atendimento. Como você vai acolher essas pessoas? Como você vai abordar? É importante para todas as profissões, né? Mas o atendimento, ele conta muito. O advogado hoje, que sabe como atender, que sabe como acolher o seu cliente, ele está se diferenciando de 90% aí do mercado. Então, um bom atendimento, né? Um bom atendimento. Hoje em dia é difícil achar bom atendimento em qualquer profissão. Né? Então, é difícil. E eu acho que às vezes até as pessoas estão pecando muito hoje em dia no bom atendimento ser muito robótico, né? Eu tô vendo muita gente reclamando que, tipo, a pessoa manda, oi, bom dia, qual o valor? E a pessoa, bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é a Raquel. Seu nome, por favor. Né? E aí a pessoa fala, cara, eu só queria saber o valor. Né? Sim, tipo assim, então eu acho que você tem que assim, lidar, você tem que dar atenção ali. É o cliente, né? O cliente ali é o que vai fazer a sua renda. Então, mas você também saber lidar, né, com isso, não ser robotizado, né? Hoje em dia também, tipo assim, né? ChatGPT ajuda, né, gente? Mas dá pra você comandar o ChatGPT pra ele ser acolhedor. Fala, meu querido, você tem que dar qual que é o valor? Olha, eu sei que você quer saber o valor, você tá ansiosa pra saber disso, mas me conta primeiro, deixa eu saber sobre você, qual que é o seu nome? Olha a diferença que dá. Tipo, ou tá falando lá com o chat, qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Não, resposta errada. Seu CPF. Não. É que você cansa, você fala, esquece, não quero. Verdade.
Mas dá pra ajudar, dá pra... E se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres ali que estão vendo, mães, o que você diria? Ai, acreditem. Acreditem em você. É uma mensagem pra vocês e pra mim também. A gente tem muito potencial. A gente lida com tantas coisas ao mesmo tempo que às vezes nós mesmos não temos noção do que a gente consegue fazer em um dia só. E aí a gente chega no final do dia e fala assim, não fiz nada. Nossa, foi muito improdutivo. E não, então, se você tem um propósito, se tem uma coisa lá no fundo do seu coração que grita, mas grita assim todos os dias, vai atrás. Vai atrás, porque essa estrela vai brilhar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que correr, você tem que acreditar. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nem a pessoa que mais te ama no mundo. Você tem que entender o seu potencial e valorizar o quanto, valorizar o tamanho do seu trabalho. Gente, foi isso. Nossa, um papo aqui Incrível. Muito bom, incrível. gente. Eu acho que é isso também, né? Nós que não estamos, né, nesse meio de mãe atípicas ou que tem alguém na família, né, do espectro, eu acho que começar a entender mais. Eu vou deixar o arroba aqui da Carol. Carol vai começar a fazer vídeos novamente. Em breve. Já sigam a Carol, tá? Sigam a Carol. Carol, muito obrigada, amiga. Muito obrigada Tô mesmo feliz aqui. Ai, tô muito feliz. por acreditar nesse projeto nosso aí que estamos iniciando. Em breve teremos mais convidadas aqui sensacionais para trazer mais essa experiência. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Siga a gente lá no Instagram. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Se valoriza, mulher. Se valoriza a mulher.